Sétima questão. Vamos ler aqui com bastante calma. Você vai perceber também que ela é um texto que vai e volta e tem muitas informações aí que você nem vai precisar usar, tá bom? Vamos lá, fique ligado. Gelo seco corresponde ao gás carbônico solidificado, sendo usado como material de refrigeração e obtido a pressão de 1 atm em temperatura inferior a menos 78 graus Celsius. Ponto. Em 132 gramas, olha aqui, tá? De gelo seco, qual é o número de moléculas? Aí ele te dá a fórmula aqui, olha, do gás carbônico. O que tu percebes aí? Que deste ponto inicial até o final deste parágrafo aqui é só enrolação. É só textos de informação que você não vai precisar utilizar para a resolução do seu cálculo. Quais são os dados que você tem que tirar dessa questão? A massa referente ao gelo seco, a fórmula que ele te dá do gás carbônico, CO2, que é o gelo, como é que é o gás carbônico solidificado, o gelo seco, tá bom? E ele te pede para calcular o número de moléculas que você já sabe lá da questão 5, que eu expliquei para você no vídeo anterior, que esse número de moléculas sempre vai estar relacionado com o número de Avogadro. Por isso, ele te dá aqui a constante nos dados, tá? Da questão 6 vezes 10 elevado a 23. E para calcular a massa molar desse CO2, ele te dá a massa atômica do carbono igual a 12 e do oxigênio igual a 16. Vamos lá, então, entrar na nossa rotina de resolução? O que é que a gente faz? A gente tira os dados que a questão nos dá, não é mesmo? Deixa eu só ajeitar aqui minha apostila. Vamos lá. Então, ele te dá uma massa, que é 132 gramas. Ele pede para você o número de moléculas existente nessas 132 gramas. Ele te dá, vou colocar aqui, ele te dá a fórmula molecular do gás carbônico, do gelo seco, certo? E te dá como dados a massa atômica do carbono, que é 12, do oxigênio, que é 16, e o número de Avogadro, que é 6 vezes 10 elevado a 23. Muito simples essa questão, gente. Olha, você já sabe que nos cálculos químicos você sempre tem que começar pelo cálculo da massa molar. Então, eu tenho o átomo de carbono, tenho o átomo de oxigênio, vou pegar a quantidade de cada um deles aqui, ó. No carbono você já sabe que não tem nenhum número, mas fica subentendido que eu tenho o número 1. Do oxigênio eu tenho o número 2, esses números a gente viu no conteúdo lá do primeiro ano, que se refere à atomicidade, tá bom? Da molécula, dos átomos existentes dentro dessa molécula. E aí, esse número eu vou multiplicar pelos valores das massas atômicas que se encontram na tabela periódica. Então, carbono 12, oxigênio 16, vou fazer a multiplicação aqui, ó, e vou achar como massa molar ou molecular 44 gramas, tá bom? Essa massa a gente sabe que está correspondendo a 1 mol, onde esse 1 mol é o número de Avogadro, tudo bem? Vamos lá montar então a nossa regra de 3. A primeira linha da regra de 3 você já sabe que são pelos dados das constantes que a gente encontra já tabelados, né? No caso, a massa através da tabela periódica. Então, eu sei que 44 gramas está para quanto? 6 vezes 10 elevado a 23. 132 gramas, que é a massa que ele te dá lá no comando da questão, vai estar para X. Montei a regra de 3 e agora você já sabe que eu tenho que multiplicar os termos invertidos, então vai ficar 144 vezes x e 132 vezes a minha constante de Avogadro, tá bom? Então, ó, 44 vezes x igual a 132 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Fazendo isso, eu vou agora para essa multiplicação aqui, ó. Lembra? Não mexo com a minha potência de base 10, tá? Quando eu faço 132 vezes 6, eu encontro um resultado de 792, tá bom? Não usei, vou baixar 10 a 23. Esse 44 aqui, que tá multiplicando
ele vai passar para lá como? Dividindo, e eu já estou resolvendo aqui de uma maneira muito mais rápida comparada com os vídeos anteriores, porque eu já sei que você já entende nosso ritmo de resolução, tá bom? E agora, o que é que eu vou me preocupar? Vou me preocupar com esse termo aqui, olha. Não vou usar novamente a minha notação científica, tá? E fazendo 792 dividido por 44, eu encontro um resultado exato, gente, de 18. Não usei o 10 a 23, então eu vou baixar. E esse é o número de moléculas relacionado com a massa do gelo seco, que é o gás carbônico solidificado, tá bom? Então, ó, a sétima questão, ela não tem alternativas, então não tem nenhum problema você deixar a sua resolução finalizada nessa respostazinha aqui. Tranquilo? A gente se vê no próximo vídeo para terminar a maratona, tá faltando apenas a 8ª questão. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, por favor, ativa aí o sininho de notificações e se você gostou da nossa resolução, da nossa aula, da nossa explicação, deixa o seu likezinho e não esqueça de compartilhar com seus colegas o conhecimento químico, tá bom? Um forte abraço, tchau, tchau!